Pensem vocês num crime muito grave, por exemplo, o crime de estupro. Só que se a gente punir o crime de estupro com a pena de morte, é muito provável que os estupradores, além de estuprarem as vítimas, matem as vítimas para que não haja testemunho, para que eles não possam depois ser identificados. A pena de morte poderia ser uma resposta ao crime e à violência no Brasil? A resposta é não, e a primeira forma da gente comprovar isso é lembrar que a pena de morte já existiu no Brasil, como já existiu em praticamente todos os países do mundo, e em todos eles, com pouquíssimas exceções, ela foi sendo abolida. Depois da última condenação a alguém à pena de morte, houve um crime muito grave no Rio de Janeiro, uma chacina numa fazenda, várias pessoas de uma família foram mortas, assassinadas, e a polícia investigou e chegou à conclusão de que uma certa pessoa tinha sido autora desse crime. Essa pessoa foi então executada, foi condenada à pena de morte. Passados alguns meses, se descobriu que ela era inocente. Isso aconteceu em praticamente todas as nações. Então nós sabemos que não funciona. Nós sabemos que há um risco enorme de condenações judiciais que são erradas e o erro judiciário na pena de morte é irrecorrível, não há o que se fazer, não há como se compensar esse tipo de erro judiciário. No caso, as pessoas no Brasil têm muita ilusão a respeito disso, elas acham que se os criminosos soubessem que haveria uma pena grave, eles mudariam a sua forma de agir. Pouco importa a gravidade da pena, o que importa é esse cálculo que as pessoas fazem, se elas têm maior ou menor chance de fato de serem presas, de serem identificadas como autoras daquele crime. Hoje a única democracia do mundo onde se aplica a pena de morte são os Estados Unidos, e mesmo assim não em todos os estados, alguns estados que já revogaram a pena de morte também lá. Vejam vocês a realidade norte-americana, há alguns estudos de psicólogos, de pesquisadores que demonstram que há um certo perfil de psicopatas que querem, sobretudo, a notoriedade, e eles conseguem a notoriedade, a fama, a partir do instituto da pena de morte, porque a pena de morte demora nos Estados Unidos uma média de até 7 anos para ser executada. Durante esse período de 7, 8 anos de espera pela condenação, pela execução da sentença, vários desses psicopatas acabam se transformando em pessoas famosas, conhecidas, são matérias de imprensa, há movimentos a favor e contra a execução da sentença, etc. Mas e se a maioria dos deputados e senadores fossem favorável à pena de morte e aprovassem essa medida? Essa é uma pergunta interessante porque muitas pessoas não têm a menor noção a respeito dos impedimentos que a Constituição brasileira estabelece com relação à pena de morte. Nós temos no Brasil aquilo que a gente chama de cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São alguns direitos fundamentais que estão na Constituição Federal e que não podem ser reformados. São chamadas cláusulas que não são passíveis de reforma. Ainda que todos os deputados e todos os senadores estivessem de acordo em mudar essas cláusulas, isso seria considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É uma garantia que nós temos de que essa Constituição não será alterada nos seus aspectos fundamentais. Entre as cláusulas pétreas está o direito à vida. Então a pena de morte não tem a menor chance de ser aprovada, ainda que todos os parlamentares queiram isso. Os deputados, senadores sabem disso, né? Quem não sabe são seus eleitores. Então a cada campanha sempre aparece algum candidato dizendo que vai defender a pena de morte, que vai propor um plebiscito, etc, etc. Ele sabe que isso não tem a menor possibilidade constitucional no Brasil. A única forma de se implantar a pena de morte legal no Brasil seria um golpe de Estado, rasgar a Constituição, né? Implantar uma ditadura, ou retomar o processo constituinte com a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. Enquanto esta Constituição que está aí estiver valendo, a pena de morte jamais vigorará no Brasil. Infelizmente, há uma pena de morte aplicada na prática no Brasil por policiais que muitas vezes se julgam executores, vingadores da sociedade e saem matando suspeitos da prática de crimes. O Brasil é um dos países onde a polícia mais mata no mundo. Grande parte dessas mortes não são mortes em confronto com a polícia, não são mortes em tiroteio, são execuções mesmo, né? Vocês podem ter uma ideia de qual é o perfil dessas vítimas, né? Quem vocês acham que a polícia mata? Pessoas ricas ou pobres? Será que as pessoas imaginam que só há bandidos entre os pobres? Não, há muitos bandidos entre os ricos, né? Alguns deles estão no poder, inclusive, mas esses jamais são atingidos pela violência policial. A violência policial atinge basicamente os mais pobres, os negros, os que moram na periferia das nossas cidades, aqueles que estão à margem da própria ideia de direito. É sobre eles também que recairia a pena de morte caso um dia ela fosse aprovada no Brasil. E por que razão você acha que muitas pessoas defendem a pena de morte no Brasil? Uma pessoa mais pobre que compra um telefone celular
pagando em prestação e é assaltado e perde seu telefone, é claro que ela fica revoltada. Quem não ficaria? Todos nós que já fomos vítimas de algum crime ficamos revoltados. Isso acaba sendo criando uma noção, uma ideia de que a lei não funciona. Na verdade, é preciso fazer com que a lei funcione, é preciso impedir esses crimes, é preciso punir os responsáveis por esses delitos, né? Agora, não vai se resolver isso propondo mais violência. Na verdade, a violência, ela sempre produz mais violência, ela gera mais violência, é uma espécie de um ciclo, né? Então, acho que há muita desinformação das pessoas, também medo, também revolta, e há especialmente o papel dos demagogos de plantão, né? Dos irresponsáveis, das pessoas que acabam lidando com medo do povo, acabam especulando com esses sentimentos para defender ideias de mais violência, para ganhar mais votos, para ter apoio popular, enfim. Esses demagogos são muito perigosos, né? Eles acabam produzindo uma reação que pode sair do controle e pode mergulhar o Brasil, inclusive, num banho de sangue.